As últimas palavras de um homem no leito de morte são geralmente cuidadosamente ouvidas, conservadas e lembradas com reverência. Com muito mais razão, as últimas palavras de Jesus Cristo, proferidas enquanto pendia na cruz, têm um valor incalculável para o coração do cristão. Cada uma das 7 expressões de Jesus durante sua crucificação carrega um peso espiritual profundo e revela aspectos centrais do caráter de Deus, do plano de salvação e da missão redentora de Cristo. Elas não são apenas registros históricos, são janelas para o coração do Messias, o Salvador do mundo, e ecoam até hoje como âncoras de fé, esperança e amor. A cruz, para o cristão evangélico, não é símbolo de derrota, mas de vitória. Ali, no madeiro, o Cristo crucificado revelou o ápice do amor de Deus, a extensão da sua misericórdia e a profundidade do seu perdão. Cada uma das 7 palavras de Jesus na cruz é como uma fonte inesgotável de graça, iluminando o coração da igreja, moldando a pregação do Evangelho e sustentando a fé dos santos ao longo das gerações. A primeira palavra registrada nos Evangelhos é um clamor por perdão. Jesus, em meio à dor lancinante da crucificação, ergue sua voz em oração e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Aqui está a manifestação mais sublime da misericórdia divina. O Cristo ferido, coroado, de espinhos, traído, zombado e pregado injustamente, intercede por seus algozes. Ele não roga por justiça, mas por perdão, não busca vingança, mas reconciliação. Ele olha para a multidão ignorante e para os soldados romanos como alvos do amor de Deus e clama pela intervenção graciosa do Pai. Esta palavra não é apenas um gesto de compaixão pontual, é a essência do ministério de Jesus. Desde o início de seu ministério terreno, Jesus pregou o perdão, viveu o perdão e finalmente morreu ofertando perdão. Para os cristãos evangélicos, esta palavra é uma convocação à imitação. Assim como Cristo perdoou, somos chamados a perdoar. A igreja deve ser a extensão desse amor perdoador no mundo. Vivemos em um tempo marcado por rancor, divisão e ódio. No entanto, a cruz de Cristo nos mostra o caminho do perdão, ainda que isso custe algo. Perdoar é carregar a cruz. Há ainda uma dimensão teológica poderosa nesse clamor. Ele revela o coração do próprio Deus. Não foi a humanidade que primeiro procurou por perdão. Foi Deus, em Cristo, que deu o primeiro passo. O amor de Deus é proativo. A cruz de Cristo é o altar onde o perdão foi sacrificado para que a reconciliação fosse possível. Essa palavra de Jesus ressoa hoje como uma promessa. Não importa o tamanho da culpa ou a gravidade do pecado, há perdão disponível. O sangue vertido na cruz tem poder para purificar qualquer transgressão. Ao meditarmos sobre essa primeira palavra, somos chamados a nos ver entre os que não sabem o que fazem. O pecado cega, a ignorância espiritual nos afasta de Deus. Mas mesmo assim, o Messias ora por nós. Ele clama ao Pai por misericórdia em nosso favor. Que esperança maravilhosa! Temos um intercessor fiel que não desiste de nós, mesmo quando estamos distantes. A segunda palavra de Jesus na cruz é dirigida a um homem moribundo, um ladrão crucificado ao seu lado. Enquanto um dos malfeitores blasfema e escarnece, o outro reconhece sua culpa e clama: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. A resposta de Jesus é imediata, direta e cheia de graça. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. É a palavra da salvação. Essa frase revela que, mesmo nas últimas horas, a cruz continua sendo um lugar de salvação. A promessa do paraíso não é feita com base em méritos, obras ou rituais, mas exclusivamente pela fé. O ladrão
Não teve tempo de descer da cruz, ser batizado ou realizar boas ações. Ele creu, e isso lhe foi suficiente. A fé naquele que estava ao seu lado, o Cristo crucificado, foi a chave que lhe abriu as portas da eternidade. Essa palavra deve impactar profundamente a alma do cristão. Mostra que nunca é tarde demais para a graça de Deus. O amor de Deus se manifesta mesmo no limite da existência, quando toda esperança parece ter acabado. O ladrão reconheceu Jesus como Senhor, mesmo quando todos os outros o viam como derrotado. Sua fé rompeu a aparência e enxergou a glória escondida atrás da cruz. Para a igreja, há aqui um chamado missionário. Devemos levar esta mensagem de esperança àqueles que se sentem perdidos, indignos, esquecidos. Há lugar no paraíso para todo aquele que crê, mesmo que seja no último momento da vida. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus. Efésios 2:8. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas o local onde o céu se abre para os arrependidos. Há também uma revelação escatológica. Jesus fala do hoje. Isso nos aponta para a realidade imediata da salvação. Não se trata de uma espera futura, incerta. A fé em Jesus Cristo transporta o crente da condenação para a vida eterna. Aquele ladrão, até então marginalizado pela sociedade, foi recebido no reino eterno porque se encontrou com o Salvador do mundo. Para o cristão evangélico, esta é uma prova clara do poder do Evangelho. A terceira palavra dita por Jesus é dirigida à sua mãe e ao discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. João 19:26-27. Numa hora de dor, Jesus cuida dos laços familiares. Ele vê Maria, sua mãe, e garante que ela não fique desamparada. Ao confiar Maria ao cuidado de João, ele estabelece um princípio de comunidade, de amor e de responsabilidade mútua entre os discípulos. Essa palavra é profundamente pastoral. Mostra que o Cristo crucificado não é indiferente ao sofrimento humano. Mesmo agonizando, ele cuida dos seus. Mesmo no clímax de sua missão redentora, ele não negligencia os pequenos detalhes da vida. Isso mostra a humanidade de Jesus em sua plenitude. Ele sente, ama, protege e provê. Para os cristãos evangélicos e pastores, esta palavra deve reacender a importância da família espiritual. Jesus estava estabelecendo um novo modelo de relacionamento, não baseado no sangue físico, mas no vínculo espiritual. Na igreja, somos irmãos e irmãs, chamados a cuidar uns dos outros, a sermos família em Cristo. A cruz, nesse sentido, é também o berço de uma nova humanidade, redimida e reconciliada. Além disso, essa palavra reafirma o cuidado de Deus com aqueles que o servem. Maria foi fiel. João estava ao pé da cruz quando os outros haviam fugido. E Jesus os honrou. O cuidado divino não falha. Mesmo em meio à escuridão, Deus prepara consolo, envia provisão e estabelece vínculos de amor entre os que creem. Estas três primeiras palavras de Jesus na cruz revelam três aspectos fundamentais da obra redentora: perdão, salvação e cuidado. Juntas, formam a base da mensagem do Evangelho pregada por pastores em púlpitos, anunciada nas casas e vivida na comunhão dos santos. A cruz de Cristo é a maior pregação que a humanidade já ouviu. Cada palavra dita ali carrega um eco eterno. Ao contemplarmos essas palavras, somos levados à adoração. Como não se render ao amor de um Deus que perdoa seus inimigos, que salva pecadores à beira da morte e que cuida dos seus mesmo quando está sofrendo? Jesus Cristo, o Salvador do mundo, revela-se não apenas como Messias sofredor, mas como o pastor compassivo, o Redentor misericordioso e o Filho obediente. A cruz de Cristo é o ponto de encontro entre a justiça e a graça, entre a dor e o amor, entre a morte e a vida. Ao longo da história,
A Igreja tem se sustentado na sombra da cruz. Cada cristão evangélico que contempla as palavras de Jesus ali encontra consolo, direção e inspiração. Que nunca percamos a reverência por essas palavras. Que jamais tratemos com frieza o que custou o sangue do Cordeiro. A quarta palavra de Jesus na cruz marca um ponto de transição na agonia do Calvário. O evangelista Mateus registra este grito com intensidade solene. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Esta frase, proferida por Jesus em alto brado, é um mistério profundo que penetra nos recônditos da teologia da cruz e revela a profundidade do sofrimento do Cristo crucificado. Aqui, mais do que em qualquer outro momento, vislumbramos o mistério da expiação. O peso do pecado da humanidade recai sobre os ombros do Salvador do mundo. Não foi um desespero comum. Não foi uma dúvida sobre o caráter de Deus. Foi o clamor do Filho de Deus ao experimentar em plena consciência a separação que o pecado produz entre o homem e o Criador. Jesus, o Cordeiro sem mancha, assumiu sobre si o pecado da humanidade. E naquela hora escura, quando o céu se cobriu de trevas, ele experimentou o silêncio do Pai. A comunhão que sempre existira entre o Pai e o Filho foi interrompida, não por culpa própria, mas porque ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Esta palavra é a expressão mais profunda do sofrimento vicário. Jesus não estava apenas suportando dores físicas, mas o peso moral e espiritual do pecado. Ele, que nunca pecou, sentiu o que é ser separado de Deus. O que Adão experimentou no Éden, a humanidade sente desde então. Mas na cruz, o Messias tomou sobre si esta alienação para que por meio dele fôssemos reconciliados. O cristão evangélico, ao ouvir esta palavra, deve ser conduzido a uma profunda reverência. O preço da salvação foi pago em solidão, trevas e dor. Este brado também nos leva ao Salmo 22, do qual Jesus cita o versículo inicial. É um salmo messiânico que descreve com precisão os sofrimentos do crucificado. Mesmo em seu abandono, Jesus recorre à palavra. Ele ora a partir das Escrituras. Esta atitude ensina à Igreja que, mesmo nas horas de angústia extrema, devemos lançar mão das promessas de Deus. A fé não se ausenta quando há dor. Ela se afirma mesmo quando não há respostas. A aplicação espiritual desta palavra é vasta. Muitos crentes, inclusive pastores e líderes, passam por momentos em que sentem o silêncio de Deus. Há ocasiões em que o céu parece fechado e a alma clama sem retorno. Nesses momentos, lembramo-nos do Cristo crucificado. Ele também conheceu o silêncio. Ele também clamou e não obteve resposta imediata. Contudo, ele permaneceu firme. Sua fé não desmoronou. Ele continuou confiando no Pai, mesmo quando não o sentia. Isso é fé genuína. O desamparo sentido por Cristo também é a chave que abre para nós a certeza de que jamais seremos abandonados. Ele foi deixado para que pudéssemos ser aceitos. Ele experimentou o afastamento para que fôssemos aproximados. Ele carregou nossa dor para que recebêssemos cura. A cruz é o lugar da troca. Nossa culpa por sua justiça, nosso abandono por sua filiação. Essa verdade deve ser proclamada pela Igreja com ousadia e fé. Em seguida, encontramos a quinta palavra de Jesus na cruz. Tenho sede. João 19:28. À primeira vista, esta declaração parece apenas uma constatação física. O sofrimento da crucificação incluía sede extrema, resultado da perda de sangue, da febre e da exaustão. Contudo, sendo esta uma das 7 últimas palavras do Salvador, ela não pode ser reduzida a um aspecto fisiológico apenas. Há um significado espiritual profundo que precisa ser compreendido. Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Verbo que se fez carne, está com sede.
O mesmo que ofereceu água viva à mulher samaritana, João 4,14, agora clama por água. O mesmo que prometeu saciar a sede espiritual da humanidade, agora experimenta o ressecamento da boca, o abandono do corpo, a carência mais básica. Este contraste não é trivial. Ele revela o esvaziamento voluntário do Filho de Deus. Cristo se fez fraco, carente, necessitado, para que nós pudéssemos ser fortalecidos, supridos e completos nele. Ao dizer tenho sede, Jesus cumpre também as Escrituras. João registra que, ao falar isso, ele estava ciente de que tudo já estava sendo consumado e que esta palavra era o cumprimento do Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso mostra que até os detalhes da paixão foram profetizados e cumpridos. A cruz não é um acidente da história. É o cumprimento perfeito do plano de Deus. Mas há algo mais a se considerar. A sede de Jesus pode ser vista como símbolo da sede espiritual que ele carregava naquele momento. Não era apenas sede de água, mas sede de redenção, sede de cumprir a vontade do Pai, sede de ver a humanidade salva, sede de resgatar os perdidos. Esta sede é também uma imagem da dor que o pecado causa. Ele seca a alma, exaure as forças, deixa a vida sem frescor. Jesus, ao dizer, tenho sede, identifica-se com todos os que sentem o vazio da alma. Para os cristãos evangélicos, esta palavra é um chamado à empatia. Cristo, ao experimentar sede, mostra que conhece nossas limitações. Ele entende o que é precisar e não ter. Ele sabe o que é clamar e não ser atendido de imediato. A cruz é o lugar onde o Deus infinito se torna vulnerável por amor. Isso deve encher nossos corações de consolo. Ele nos entende. Ele não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Hebreus 4,15, mas alguém que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Além disso, esta palavra desperta em nós a sede espiritual. Se o Salvador teve sede, mas nós, pecadores redimidos, devemos ansiar por Deus. A igreja precisa recuperar a sede da presença divina, a fome pela justiça, o desejo ardente por santidade. Vivemos dias em que muitos se satisfazem com migalhas espirituais, mas Jesus nos chama à plenitude. Ele sacia os sedentos com água viva e esta água jorra para a vida eterna. Portanto, ao ouvir esta palavra da cruz, somos convocados a examinar nossa própria sede. O que tem nos movido? Qual a sede que nos domina? Que tipo de água temos buscado para saciar nossa alma? Jesus teve sede por nós, para que nossa sede espiritual fosse saciada nele. Ele nos convida à mesa da graça, à fonte da vida, ao rio da salvação. As palavras, Deus meu, por que me desamparaste? E tenho sede, nos revelam a profundidade do sofrimento redentor. São palavras de dor, mas também de esperança. Elas mostram que Cristo não apenas morreu por nós, mas sofreu em nosso lugar. Ele assumiu nossas dores para que pudéssemos viver livres. A cruz de Cristo é o centro da fé cristã. É o púlpito de onde o amor de Deus é proclamado com sangue. O Cristo crucificado continua sendo a mensagem principal da igreja. Não pregamos um Salvador distante, mas um que sofreu conosco e por nós. Ele conhece a dor humana. Ele enfrentou o abandono e a sede para que pudéssemos experimentar a comunhão e a saciedade espiritual. Sua cruz é o caminho para o Pai. Suas palavras, ditas ali, são sementes eternas plantadas nos corações dos que creem. Pastores e líderes espirituais, ao meditarem nestas palavras, são desafiados a pregar com profundidade, com compaixão e com fidelidade. O povo de Deus precisa ser lembrado constantemente do preço da redenção. A cruz não é um detalhe da fé cristã, é o alicerce.
E as palavras de Jesus nela são pedras preciosas que revelam o coração de Deus. Que cada cristão evangélico que contempla o Cristo crucificado possa renovar sua fé, sua esperança e seu amor. Que as palavras da cruz não sejam apenas memória, mas vida. Que o Espírito Santo grave em nossos corações o eco eterno da voz do Salvador. Ele falou ali e continua falando hoje. A cruz ainda proclama. Ao chegarmos à sexta palavra proferida por Jesus na cruz, somos confrontados com uma das declarações mais poderosas da história da redenção. Está consumado. João 19:30. 3 palavras simples em português, uma só em grego, tetelestai, mas com um peso eterno e significado absoluto. Com esse brado, o Senhor Jesus Cristo não apenas anunciou o fim de seu sofrimento físico, mas proclamou a consumação completa e perfeita da obra da salvação. No original, tetelestai era uma palavra usada para indicar que uma dívida havia sido paga integralmente. Em contextos comerciais, significava que o débito estava quitado. Jesus, ao pronunciar essa palavra, declarou que tudo o que era necessário para a reconciliação entre Deus e o homem havia sido realizado por meio de sua vida, morte e obediência perfeita. A cruz de Cristo não deixou pendências espirituais. Nenhuma obra humana pode complementar o que foi feito ali. Tudo está consumado. Neste momento, a justiça divina foi satisfeita. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27:51. Demonstrando que o acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, foi aberto pelo sangue do Cordeiro. A distância causada pelo pecado foi abolida. O Cristo crucificado venceu a barreira entre o céu e a terra. O que Adão perdeu no Éden, Jesus restaurou no Calvário. A igreja deve entender a profundidade dessa palavra. Ela é a base sobre a qual repousa a doutrina da justificação pela fé. O pecador arrependido não precisa fazer mais nada senão crer. Não há méritos humanos que possam complementar a obra redentora. A cruz é suficiente. Está consumado significa que toda a profecia foi cumprida, toda a justiça foi satisfeita, todo o propósito do Pai foi realizado. Esta é uma verdade que liberta e transforma. Para o cristão evangélico, essa palavra é consolo e segurança. Quantas vezes as pessoas lutam com o sentimento de inadequação, como se precisassem pagar por seus próprios pecados? Quantas vezes o inimigo lança acusações, tentando fazer os filhos de Deus duvidarem da sua salvação? Contra essas investidas, ecoa a palavra do Redentor. Está consumado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Está consumado. Também fala da obediência perfeita de Jesus. Durante toda a sua vida, ele foi obediente ao Pai, mesmo até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Essa obediência ativa é o que nos é imputado. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que merecíamos morrer. Seu triunfo é nosso triunfo. Ele venceu o pecado, o mundo e o diabo. A cruz não foi derrota, mas a maior vitória já registrada na eternidade. A aplicação espiritual desta palavra para pastores e líderes é fundamental. A proclamação do Evangelho precisa estar centrada nesta verdade. Devemos ensinar o povo de Deus a descansar na obra consumada de Cristo. Devemos combater toda tentativa de substituir ou complementar a cruz com práticas religiosas vazias. A cruz é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente, a graça é suficiente. A igreja que volta à cruz experimenta renovação, poder e direção do Espírito. Está consumado. Também deve ser um grito de fé em nossos momentos de angústia. Quando estivermos cansados, atribulados, enfrentando batalhas espirituais, devemos lembrar que a vitória já foi alcançada.
Não lutamos por vitória, mas a partir da vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A cruz nos deu essa posição. A obra foi feita, a dívida foi paga, o inimigo foi derrotado. Jesus, com essa palavra, declara o fim do domínio do pecado e a inauguração da nova aliança. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança, estabelecida com seu sangue. Hebreus 9:15. Ele é o Messias prometido, o Salvador do mundo, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está consumado, é o selo do céu sobre o plano divino, é a resposta definitiva de Deus para a salvação do homem. Que essa palavra ecoe em nossos púlpitos, em nossos corações e em nossas vidas. A sétima e última palavra de Jesus na cruz é registrada por Lucas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Este é o brado final. Um grito de entrega, uma oração de confiança absoluta. Mesmo tendo sentido o abandono, mesmo tendo experimentado o peso do pecado, agora Jesus se dirige novamente ao Pai, não com a expressão Deus meu, mas com o termo Pai. A comunhão foi restaurada. O preço foi pago, a reconciliação foi selada. Essa palavra é a consumação da obediência filial. Jesus entrega seu espírito ao Pai, demonstrando que ele não foi derrotado pela morte, ele não foi vencido pela cruz, ele entregou voluntariamente sua vida. Ele tinha autoridade para dá-la e para retomá-la. João 10:18. Nenhum poder humano tirou-lhe a vida. Foi ele quem a entregou por amor, pela igreja, pelos seus, por nós. A cruz não foi um acidente, foi a expressão máxima do amor de Deus. E nesta palavra final vemos que mesmo em seus últimos instantes, o Salvador está em controle. Ele não morre em desespero, mas em paz. Não em derrota, mas em entrega. Não em confusão, mas em confiança. Pai, nas tuas mãos. Esta é a oração que todos os cristãos, em todas as gerações, devem aprender a fazer. Aqui está a mais sublime lição sobre confiança. A cruz nos ensina que podemos entregar tudo nas mãos do Pai. Nossa vida, nosso ministério, nossos filhos, nosso futuro, nossa alma. O Filho confiou no Pai, mesmo após as trevas do desamparo. Ele sabia que o Pai era fiel. Esta fé triunfante é o clímax da missão de Jesus. Mesmo depois de ter carregado o pecado do mundo, ele se lança nos braços do Pai, com plena certeza de que seria acolhido. Para a igreja, esta palavra é um convite à rendição total. Quantas vezes tentamos controlar tudo? Quantas vezes queremos carregar o fardo sozinhos? Mas o Senhor nos chama a confiar, a colocar tudo nas mãos do Pai. Ele é digno de confiança. As mãos do Pai são fortes, são seguras, são eternas. Jesus confiou seu Espírito ao Pai e nós podemos fazer o mesmo. Esta palavra final também aponta para a esperança da ressurreição. Ao entregar seu Espírito, Jesus não está dizendo adeus, mas encerrando uma etapa. Sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitaria, como havia prometido. A entrega foi real, mas não foi o fim. Assim também acontece conosco. A morte não é o fim para os que estão em Cristo. Podemos confiar nosso espírito a Deus com a certeza da vida eterna. Cristo crucificado nos ensina, com suas últimas palavras, o caminho da fé verdadeira. Ele viveu em obediência, sofreu em silêncio, clamou com intensidade, perdoou com amor, entregou sua vida com confiança. A cruz de Cristo é o altar onde o amor de Deus foi revelado em plenitude. E essas 7 palavras são como janelas abertas para compreendermos o coração do Salvador. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, também é um modelo de oração. Em tempos de aflição, podemos repeti-la com confiança. Em tempos de decisão, podemos confiar em Deus como Jesus confiou. Esta oração nos lembra de que nossa alma pertence a Deus e que nada pode nos separar do seu amor.
Nem a morte, nem a dor, nem a cruz. O exemplo do Cristo crucificado deve inspirar cada pastor, cada líder, cada cristão evangélico a viver uma vida de entrega total. Devemos aprender a morrer para nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir aquele que morreu por nós. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. E nesse poder vivemos, pregamos e morremos com esperança. As 7 palavras de Jesus na cruz não são apenas frases históricas. São revelações eternas. São chaves espirituais. São declarações do amor de Deus, da missão do Messias e da vitória do Salvador do mundo. Devemos ouvi-las, meditá-las e vivê-las. Devemos pregá-las com fidelidade para que o mundo conheça a cruz de Cristo, o único caminho para Deus. Ao meditarmos nas 7 palavras de Jesus na cruz, é impossível não reconhecer que cada uma delas constitui uma revelação singular do coração de Deus. Nenhuma foi proferida por acaso. Todas carregam um peso teológico e espiritual que ultrapassa os limites do tempo, alcançando os séculos com uma atualidade viva e eterna. A cruz, que era instrumento de vergonha e morte, tornou-se para os cristãos evangélicos o trono da glória divina, onde o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, venceu o pecado e proclamou a salvação ao mundo. As palavras de Jesus na cruz não são apenas declarações, são convocações. Elas chamam a igreja à reflexão, à humildade, ao arrependimento, à fé, à confiança, à adoração e à missão. Cada frase nos ensina não apenas sobre o que Cristo fez, mas sobre como devemos viver. Não há evangelho sem cruz. Não há discipulado sem entrega. Não há igreja viva sem a proclamação do Cristo crucificado. A primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, revela o coração compassivo do Salvador. O perdão é o início da nova vida. A cruz é o altar onde o amor de Deus oferece reconciliação ao pecador. Jesus não apenas falou de perdão, ele o encarnou. E agora, como corpo de Cristo, somos chamados a viver esse perdão, não apenas recebendo, mas também concedendo. Quantas igrejas estão paralisadas por mágoas não resolvidas? Quantos líderes se desgastam por não compreenderem a profundidade do perdão de Deus? Quando nos voltamos à cruz e ouvimos essa palavra, somos curados. O perdão é o princípio da cura interior e da unidade eclesiástica. A segunda palavra, hoje estarás comigo no paraíso, é a promessa do céu para os que creem. Ela reafirma que a salvação é um presente, não um mérito. Cristo não ofereceu uma reforma religiosa ao ladrão arrependido, mas a certeza de uma vida eterna com ele. A igreja precisa resgatar essa mensagem da graça. Não somos salvos por obras, mas pela fé no Salvador do mundo. Muitos irmãos, especialmente os novos convertidos, lutam com a insegurança da salvação. Cabe a nós, pastores e líderes, guiá-los à palavra da cruz, onde se encontra a certeza da vida eterna. A terceira palavra, mulher. Eis aí o teu filho. Demonstra que, mesmo na cruz, Jesus cuidou daqueles que amava. Essa palavra nos ensina sobre responsabilidade, cuidado e comunidade. O amor de Deus não é abstrato, é prático. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Como igreja, somos chamados a cuidar uns dos outros. A cruz não apenas restaura nossa relação com Deus, mas também com os irmãos. Famílias restauradas, comunhão entre os santos, serviço mútuo, tudo isso é fruto do amor que brota da cruz de Cristo. A quarta palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Revela o sofrimento profundo e o preço do pecado. Jesus experimentou o abandono para que jamais fôssemos abandonados. Esta palavra nos lembra que a salvação foi conquistada com dor, sangue e sacrifício.
Não foi barata, não foi superficial. Foi o preço mais alto já pago. Para nós, pastores e líderes, essa palavra é um chamado à reverência. Não lidamos com algo comum, pregamos sobre o maior mistério da história, o Deus eterno tomando sobre si os pecados da humanidade. Devemos pregar com temor, viver com zelo e conduzir o povo com discernimento espiritual. A quinta palavra, tenho sede, expressa não apenas a sede física de Cristo, mas também o cumprimento das Escrituras. Jesus estava consciente de cada detalhe profético, cumprindo-os com perfeição. Essa palavra também aponta para a humanidade real do Salvador. Ele sentiu dor, sede, cansaço. Ele não foi apenas o Filho de Deus, mas o Filho do homem, solidário com nossa condição. Isso nos encoraja em tempos de fraqueza. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus 4:15. A cruz nos assegura que não estamos sozinhos. Cristo, o Messias, passou por tudo o que passamos e venceu. A sexta palavra, está consumado, é o clímax da redenção. Tudo foi cumprido, a dívida foi paga, a justiça foi satisfeita, o acesso a Deus foi aberto. Esta é a base da pregação cristã, a suficiência da cruz. Nenhuma tradição, dogma ou esforço humano pode substituir ou complementar o que Jesus fez. A igreja precisa voltar-se para essa palavra com gratidão e segurança. Quantos crentes vivem debaixo de culpa, como se ainda devessem algo? Mas o brado do Salvador continua ecoando. Está consumado. Para os pastores, é essencial ensinar essa verdade com clareza para que o povo viva livre da escravidão religiosa e da condenação espiritual. A sétima palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, encerra com majestade a missão terrena de Jesus. É uma entrega total, uma confiança plena. Mesmo na morte, ele se entrega ao Pai. Essa palavra nos inspira a viver com fé até o fim, a confiar em Deus em todos os momentos, a não temer o futuro, a dor, nem a morte. A cruz nos mostra que o fim para o cristão é apenas o começo. Porque Jesus morreu confiando, nós podemos viver em segurança. Essas 7 palavras, vistas como um todo, formam um retrato completo da missão do Cristo crucificado. Revelam o caráter do Salvador, a profundidade do amor de Deus, a extensão da graça e o caminho da salvação. Elas também oferecem uma visão clara para a igreja. Uma igreja que medita nas palavras da cruz é uma igreja viva. Uma igreja que prega o Cristo crucificado é uma igreja forte. Uma igreja que vive à sombra da cruz é uma igreja frutífera. E o que significa na prática viver à sombra da cruz? Significa perdoar como Jesus perdoou. Significa amar como Jesus amou. Significa crer como o ladrão creu. Significa cuidar como ele cuidou de Maria. Significa perseverar em meio ao sofrimento. Significa descansar na obra consumada. Significa entregar-se nas mãos do Pai com fé. Cada palavra de Jesus na cruz tem aplicação direta para a nossa vida cristã, para o nosso ministério e para o nosso chamado como corpo de Cristo. Como pastores e líderes, temos a responsabilidade de fazer com que a cruz permaneça central em nossas mensagens, cultos, aconselhamentos e discipulados. Não há evangelho verdadeiro sem cruz. Não há avivamento genuíno sem retorno à cruz. Não há santidade sem quebrantamento diante da cruz. A cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. E este poder precisa ser anunciado com ousadia e pureza. A igreja contemporânea vive muitos desafios: secularismo, relativismo moral, esfriamento espiritual. Mas a resposta para todos esses desafios continua sendo a mesma: a cruz de Cristo. Ela é o sinal do amor de Deus, o fundamento da fé cristã, o centro da pregação evangélica.
E as palavras de Jesus na cruz são o legado eterno que nos mostra como viver e morrer para a glória de Deus. A cruz também nos revela o verdadeiro valor do ser humano. Jesus morreu por pessoas, por cada alma, por cada vida. Ele não morreu por instituições, programas ou sistemas, mas por pecadores. Isso nos chama a valorizar cada pessoa que entra em nossas igrejas. Cada vida importa. Cada alma tem um preço eterno. A cruz nos faz enxergar o outro com os olhos de Cristo, com compaixão, com misericórdia, com amor. Ao concluirmos esta meditação profunda sobre as palavras de Jesus na cruz, somos desafiados a uma decisão. Vamos apenas admirá-las ou viveremos à luz delas? Vamos apenas recitá-las ou permitir que moldem nosso caráter, ministério e igreja? A cruz não é apenas um símbolo, é um chamado, um convite ao discipulado, a seguir a Jesus com fé, humildade e entrega total. Que os cristãos evangélicos não percam de vista a centralidade da cruz. Que os pastores não cessem de pregar o Cristo crucificado. Que as igrejas sejam conhecidas como lugares onde o perdão, a compaixão, a fé e a entrega são vividos diariamente. E que o mundo veja, por meio de nossas vidas, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que suas palavras na cruz continuam vivas, poderosas e transformadoras. Pai, perdoa-lhes. Para que aprendamos a perdoar, hoje estarás comigo. Para que vivamos com esperança. Eis aí o teu, filho, para que cuidemos uns dos outros. Deus meu, por que me desamparaste? Para que jamais duvidemos do amor divino, tenho sede. Para que confiemos no Deus que entende nossa dor. Está consumado. Para que vivamos livres da culpa. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, para que entreguemos tudo ao Pai com fé. Estas são as palavras do Redentor. Esta é a mensagem da cruz. Este é o caminho do reino. Que a graça de Deus nos conduza e que nunca nos esqueçamos. No alto do Calvário, o Filho de Deus falou. E suas palavras continuam ecoando em nossos corações. Amém.